Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula do Contato Digital. Eu sou o professor Mário André e vamos dar início à nossa aula de matemática da terceira série do ensino médio. E nessa aula a gente vai tratar do seguinte assunto. Nós temos aqui então as medidas de tendência central, onde essas medidas são dadas por moda, média aritmética e mediana. Essas medidas, elas fazem parte da estatística. E o que é a estatística? A estatística é uma ciência exata que estuda a coleta, a organização, a análise e o registro de dados por amostras. Ou seja, a estatística é a área da matemática que estuda a coleta, o registro, a organização e a análise dos dados de uma certa pesquisa. Essas medidas de tendência central que a gente vai estudar aqui são três: média, moda e mediana. E dessas três medidas, a que a gente mais utiliza no nosso dia a dia é a média aritmética, onde a média aritmética é obtida através da soma de todos os elementos de um conjunto e essa soma é dividida depois pela quantidade de elementos desse conjunto. Bem, pessoal, como vocês viram, a nossa aula vai tratar de medidas de tendência central. E pelo fato, então, de trabalharmos com medida, nós dependemos de valores numéricos. E, única e exclusivamente aqui para tratarmos de moda, média e mediana, a gente vai, então, trabalhar com os seguintes valores. Acompanhe comigo. Nós temos aqui, então, o número 2, o número 5, o número 7, o número 8, o número 10 e o número 9, tá bom? Então, essas medidas de tendência central, elas dependem de valores numéricos, tá? Não se esqueçam que sempre são três: média, moda e mediana. A gente vai iniciar, então, o nosso estudo com a moda. Quando a gente fala em moda, a primeira coisa que vem à cabeça é um desfile de roupas. Mas o que de repente tem a ver um desfile de moda com a moda que a gente trabalha dentro da matemática? Vamos analisar o seguinte: a moda, geralmente, é quando você tem um conjunto de pessoas e essas pessoas, a maioria delas, utiliza e usufrui de um certo objeto. Seja esse objeto uma roupa, um celular, um relógio, um calçado, tá bom? Então, quando a maioria das pessoas de um conjunto qualquer é a que mais utiliza um objeto, então a gente diz que esse objeto está em moda. E aí, nesse caso, o que vai ter a ver, então, a moda com a moda matemática? Acompanhe comigo. Como eu te falei agora há pouco, nós iremos trabalhar, aliás, com alguns valores numéricos. E desses valores numéricos, olha só, nós temos que a moda, nesse caso, é o 5. Por que é o 5? Porque, dentre todos os valores numéricos que eu te apresentei, o 5 é o que mais aparece. Então, a moda, dentro de um conjunto de valores numéricos, é justamente o valor que mais se repete. Pode ser que, de repente, nós tenhamos também a moda com mais de um valor numérico. Não tem problema. Agora, se de repente eu não tiver nenhum elemento que se repita, então essa moda ela não existe, tá bom? Então, detalhe importante, tá? A moda sempre é o valor numérico que mais se repete dentro de um conjunto de valores. Mas, se eu não tiver nenhum valor numérico que se repita, então a moda, nesse caso, é inexistente. Vamos verificar agora a média aritmética. A média aritmética ela é dada pela adição dos elementos de um conjunto qualquer, dividido pela sua quantidade. Aqui nesse caso, então, nós temos a adição entre os 7 elementos que nós estamos trabalhando desde o início, dividido por 7, que é justamente a quantidade desses elementos. Você repara, então, que a adição desses elementos equivale a 46, e esse 46 deverá ser dividido por 7. E essa divisão, pessoal, me dá um resultado equivalente a 6,57. E esse valor é justamente a média aritmética entre esses 7 elementos.
Uma coisa que você deve reparar também é a seguinte: por se tratar de uma divisão, não necessariamente o resultado será sempre exato, ou seja, um valor inteiro. Aqui no nosso exemplo, você viu que o resultado foi 6,57, que não é um valor inteiro, ou seja, não é o resultado de uma divisão exata, ok? Vamos conversar agora sobre a mediana. Quando a gente fala de mediana, a primeira coisa que você tem que fazer, e a mais importante, é pegar os seus elementos e colocá-los em ordem crescente. O que isso quer dizer? Você vai colocá-los da ordem do menor para o maior. E aí, nesse caso, repare que nós temos uma quantidade ímpar de elementos. O que a gente vai fazer, então? O primeiro passo é pegar essa quantidade e dividi-la por 2. Já que eu tenho 7 elementos, 7 dividido por 2 é 3,5. Logicamente que o resultado não é exato. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar, após o 3,5, o próximo elemento inteiro. E após o 3,5, o próximo elemento inteiro é o 4. Então, na ordem, reparem, o primeiro elemento é o 2, o segundo é o 5, o terceiro é o outro 5 e o quarto elemento é justamente o 7. E como esse número 7 é o quarto elemento em ordem, esse 7 é a nossa mediana. Então, você verificou o cálculo da mediana para uma quantidade ímpar de elementos. E se nós tivermos uma quantidade par de elementos, eu vou resolver da mesma maneira? Bem, quando a gente tem uma quantidade par de elementos, o tipo de cálculo vai ser outro. Por quê? Porque já que a quantidade de elementos é par, logicamente, a divisão por 2, que eu devo fazer novamente, ela vai ser um resultado exato. Aqui nesse exemplo, repare que nós temos 6 elementos. 6 dividido por 2 é 3. É importante sempre você reparar que você deve pegar os elementos e colocá-los em ordem crescente. Bem, já que a divisão por 2 é igual a 3, eu vou pegar o terceiro elemento, somá-lo com o próximo elemento, que é o quarto, onde, aqui nesse caso, nós temos terceiro elemento igual a 5 e quarto elemento igual a 7. Sendo assim, repare aqui o cálculo. Eu vou ter, então, 5 mais 7, onde essa soma ela tem que ser dividida por 2. E esse resultado é igual a 6. Se você reparar bem, na nossa quantidade de elementos, nós não temos o número 6 dentro deles. Por quê? Porque a mediana, nesse caso da quantidade par, não obrigatoriamente o resultado tem que pertencer ao conjunto de elementos, diferentemente de quando a quantidade ela for ímpar, tá bom? Então, aqui nesse caso, pessoal, é importante sempre você reparar que, para a mediana, nós temos 2 cálculos diferentes. É um tipo de cálculo para quando a quantidade for ímpar e outro tipo de cálculo para quando a quantidade for par, tá bom? Acompanhe conosco agora o nosso aplicando. Vamos verificar agora a aplicação do que nós estudamos na resolução de uma atividade. Acompanhe comigo. Temos aí, então, a seguinte pergunta: calcular a moda, a média e a mediana das notas de matemática de 7 amigos da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, fundamental de uma determinada escola. E esses amigos são os seguintes. Nós temos aí, então, o Enzo, que tirou nota 7, a Ana, que tirou nota 6, o Ícaro, que tirou nota 8, o Bruno, que tirou nota 8, a Maria, que também tirou nota 8, o Vlad, com nota 9, e a Sofia, que tirou nota 7. Primeiro passo, então, vamos calcular e determinar a moda. Não se esqueçam que a moda é o termo que mais aparece dentro de um conjunto de termos. E nesse exemplo aí, pessoal, a nota que mais apareceu foi a nota 8. Sendo assim, 8 é a nossa moda. A média, eu tenho que pegar todas as notas, realizar entre elas uma adição e depois dividir pela quantidade. A adição das 7 notas equivale a 53. Como nós temos, então, 7 notas, eu vou dividir 53 por 7,
cujo resultado é igual a 7,57. Isso quer dizer, então, que a média das notas dos 7 amigos vale 7,57. A próxima medida a ser calculada é a nossa mediana. E para a mediana, é sempre importante você verificar que o primeiro passo é pegar os valores e colocá-los em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Foi o que fizemos aí inicialmente com as notas. Como nós temos 7 notas, pessoal, eu vou pegar essa quantidade e dividir por 2. O resultado é 3,5. Como o resultado ele não é exato, eu tenho que pegar o primeiro número exato após o 3,5, cujo resultado, então, é 4. E aí, na ordem que nós temos os valores, em ordem crescente, logicamente, eu tenho que verificar quem é o quarto elemento. E esse quarto elemento é justamente o número 8. E aí nós temos, então, em seguida, a nossa explicação. O primeiro passo para calcular a mediana é colocar os valores em ordem crescente. E depois verificar qual é o quarto elemento. Analisando, então, do menor para o maior, a mediana será igual a 8. Vamos agora, então, para as nossas verificações finais. Então, pessoal, hoje nós estudamos as medidas de tendência central que fazem parte da estatística e elas se classificam em moda, média aritmética e mediana. Se você quiser aprofundar mais os seus conhecimentos, acesse o nosso caderno digital, que lá você vai encontrar atividades voltadas para esse assunto. No mais, então, é isso. Muito obrigado à participação de todos e até a próxima.